A Amazônia é para muitos apenas uma imensidão verde, um território hostil e intocado. Durante séculos, acreditamos que aqui nunca existiram grandes civilizações, apenas pequenos grupos isolados, sobrevivendo em meio à selva. Mas, e se essa história estiver completamente errada? E se, por baixo das árvores, escondida entre rios e raízes, existir a prova de que a maior floresta do mundo já foi o lar de milhões de pessoas, de cidades imensas, complexas e planejadas, que rivalizavam com as maiores civilizações da antiguidade? Hoje, você vai conhecer um segredo enterrado por séculos, a história perdida da Amazônia. Em 1970, algo extraordinário começou a surgir no Acre, no Pará e em Rondônia. Com o desmatamento revelando áreas antes intocadas, arqueólogos encontraram desenhos gigantes no solo, círculos perfeitos, quadrados imensos, corredores alinhados, figuras geométricas com até 300 metros de diâmetro. Esses geoglifos só podem ser vistos do alto. São construções tão precisas que levantaram uma pergunta inquietante. Quem os fez? E por quê? Por décadas, a ciência ignorou esses sinais, tratando-os como simples curiosidades. Mas, com o tempo, descobriu-se que eram vestígios de algo muito maior. Indícios de uma civilização organizada e esquecida. Pesquisas recentes, utilizando tecnologia de escaneamento a laser conhecida como LIDAR, trouxeram revelações impressionantes. Sob a copa das árvores foram identificadas estruturas que vão muito além dos geoglifos. Foram encontrados complexos urbanos, estradas largas conectando vilas, praças planejadas, plataformas cerimoniais e até sistemas de irrigação. Uma rede de cidades interligadas, espalhadas por centenas de quilômetros. Estima-se que, antes da chegada dos europeus, a Amazônia pudesse abrigar mais de 8 milhões de pessoas. Não eram aldeias simples, eram verdadeiros centros urbanos, comparáveis às cidades da Mesopotâmia, do Egito e dos Maias. Isso significa que a Amazônia nunca foi um vazio humano, mas sim o palco de uma civilização avançada que moldava a própria floresta para sobreviver. Outro indício poderoso é a chamada Terra Preta de Índio, um solo misterioso, encontrado em vários pontos da floresta. Diferente da terra comum da Amazônia, pobre em nutrientes, a Terra Preta é extremamente fértil. Análises mostraram que ela não é natural, mas sim fabricada por povos antigos. Mistura de carvão, restos orgânicos e minerais, capaz de se regenerar ao longo dos séculos. Esse conhecimento de engenharia agrícola permitiu sustentar milhões de pessoas, criando uma floresta cultivada e habitada, e não o paraíso intocado que por muito tempo nos ensinaram a acreditar. Mas, se essa civilização foi tão grandiosa, por que quase nada sabemos sobre ela? A resposta está na chegada dos colonizadores europeus no século XVI. Relatos de cronistas espanhóis como Francisco de Orellana descreviam cidades imensas às margens do rio Amazonas, com ruas largas e mercados. Porém, quando outros exploradores voltaram anos depois, tudo havia desaparecido. Doenças trazidas pelos europeus como varíola e sarampo dizimaram populações inteiras. A floresta silenciosa e implacável cobriu os restos dessas cidades. Manuscritos foram destruídos, relatos desacreditados. O que restou foi o apagamento quase total de uma civilização inteira. Hoje, séculos depois, a ciência começa a confirmar aquilo que parecia impossível. A Amazônia foi, sim, o lar de sociedades complexas, que desenvolveram tecnologia própria, dominaram a agricultura e viveram em harmonia com a floresta. Os geoglifos, as estradas, a Terra Preta, todos são testemunhos de que essa história não pode mais ser ignorada. O mito da floresta intocada caiu por terra. A Amazônia foi, um dia, o coração de um império esquecido. Os segredos da Amazônia estão apenas começando a ser revelados. Cada árvore, cada rio, cada centímetro de solo pode esconder um fragmento de um passado que desafia tudo o que sabemos sobre a história da humanidade. E a grande pergunta que fica é:
Quantos outros mistérios ainda aguardam para serem descobertos? Se este documentário abriu sua mente, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe. O mundo precisa saber que a Amazônia não é apenas floresta. É também memória, história e civilização.